Estamos estudando o curso Questões de Vida ou Morte, extraído e adaptado do livro Perguntas Cruciais, do autor John Blanchard, publicado pela editora Fiel. Na lição passada, tratamos das perguntas fundamentais sobre Deus, seu caráter e sua vontade para nossas vidas. Nesta segunda lição, vamos tratar das perguntas fundamentais sobre o ser humano. Você. Quem é você? As pressões e os problemas atuais estão levando muita gente a uma incansável busca pelo significado e propósito da vida. Até aqui, temos visto algumas verdades sobre quem é Deus. Mas o que dizer de nós? Por que existimos? Por que estamos aqui? A vida humana tem algum significado ou propósito? A primeira coisa que precisamos entender é que o ser humano não existe meramente. Ele é mais que uma acumulação acidental de átomos que casualmente se juntaram por conveniência e formaram o ser que chamamos de ser humano. A Bíblia nos diz que o ser humano foi especificamente criado por um Deus sábio e santo. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O ser humano é mais que um animal altamente desenvolvido ou um macaco aperfeiçoado. Ele é tão diferente dos animais como estes o são dos vegetais, e os vegetais o são dos minerais. Quando olhamos para o seu tamanho comparado com o Sol, a Lua e as estrelas, o ser humano é muito pequeno, mas Deus lhe deu um lugar especial e honroso no universo. Vemos isto num dos primeiros mandamentos dados ao homem. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. O homem se tornou o representante de Deus na terra, com autoridade sobre todas as outras criaturas. Mas o ser humano também recebeu uma dignidade especial. O fato de ter sido criado à imagem de Deus não significa que ele foi feito do mesmo tamanho ou com a mesma forma de Deus. Vimos que Deus não tem tamanho ou forma. Nem que ele seja uma miniatura de Deus, possuindo todas as suas qualidades em pequenas quantidades. Significa, assim, que o ser humano foi criado como um ser espiritual, racional, moral e imortal, com uma natureza perfeita. Em outras palavras, ele era um verdadeiro reflexo do caráter santo de Deus. Além disso, naquele tempo, o ser humano escolheu viver em alegre e constante obediência às ordens divinas, e como resultado disso, ele vivia em perfeita harmonia com Deus. O homem não sofria de crises de identidade, ele sabia exatamente quem era e por que estava no mundo, e obedientemente ocupava o lugar que lhe fora dado por Deus. Mas não era apenas o homem que estava satisfeito com a sua posição. Deus estava satisfeito com o homem. Sabemos disso porque a Bíblia nos diz que quando o seu trabalho da criação ficou completo, tendo o ser humano como a coroação de sua gloriosa criação, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Naquele momento da história, seres humanos perfeitos viviam no mundo perfeito e em harmonia perfeita com um Deus perfeito. Mas não é isso que vemos hoje. O que será que aconteceu? O que deu de errado? A resposta mais simples a esta pergunta é a seguinte: por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte. Ao primeiro homem e à primeira mulher, Adão e Eva, foi dada grande liberdade, mas também foi feita uma séria advertência. Da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Isto serviu como teste ideal para ver se o homem estava disposto a obedecer ao que Deus dissera, simplesmente porque ele o dissera. Mas o diabo tentou Eva a não crer nas palavras de Deus e a desobedecer a Deus, e ela se deixou enganar. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Assim entrou o pecado no mundo. Por sua deliberada desobediência, o ser humano se desligou de Deus. Em vez de continuarem a amar a Deus, Adão e Eva passaram a sentir pavor dele.
Esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Em vez de se sentirem seguros, confiantes e felizes, o seu pecado os tornou cheios de vergonha, medo e culpa. Mas Deus tinha dito que se o homem desobedecesse, morreria. E de fato ele morreu. Morte significa separação. E a partir daquele terrível momento, o homem ficou separado de Deus. Ele morreu espiritualmente. O ser humano também começou a morrer fisicamente e passou a ter um espírito morto num corpo mortal. Mas não foi só isso. Os filhos de Adão e Eva herdaram a natureza corrupta e o caráter pecaminoso de seus pais. Daí em diante, assim como a poluição na nascente de um rio, o veneno do pecado vem passando a todos os descendentes de Adão. E assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. É necessário prestar atenção a esta palavra todos, que inclui obviamente tanto o preletor como o ouvinte destas lições, você e eu. Pode ser que nunca nos encontremos nesta terra, mas temos isso em comum, somos pecadores mortais. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. E se dissermos que não somos mortais, estaremos sendo ridículos. Ficar por aí brincando com os fatos não melhora em nada a situação em que nos encontramos. Muitas das principais notícias dos jornais, da televisão e do rádio chamam nossa atenção para o fato de que o mundo está num caos. É fácil condenar a violência, a injustiça, a desordem e os delitos na sociedade. Mas antes de criticar os outros, avalie a si mesmo. Se você é perfeito e se está vivendo de maneira agradável a um Deus santo. Você é absolutamente honesto, puro, amoroso e abnegado? Deus sabe quais são as respostas a estas perguntas, e você também. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Você é pecador por nascimento, por natureza, pela prática e por escolha própria. Você precisa urgentemente encarar os fatos e as consequências. O pecado é algo sério? Quando uma doença é diagnosticada, é importante perguntar: o problema é sério? Mais importante ainda é que se faça essa pergunta sobre a doença espiritual do pecado. Muitas pessoas admitirão com um bom humor que são pecadoras porque não têm ideia do que isso significa. Dizem que pecar faz parte da natureza humana ou se protegem no fato de que todo mundo faz isso. Mas afirmações como estas disfarçam o verdadeiro problema. O pecado é realmente algo sério? Vamos ver agora algumas das coisas que a Bíblia diz sobre quem você é como pecador. Você é corrupto. Isso não significa que você é mau no grau máximo, nem que está cometendo constantemente toda sorte de pecado. Tampouco significa que é incapaz de dizer o que está certo e o que está errado, ou que nunca faz coisas agradáveis e úteis. Mas significa, sim, que o pecado invadiu todas as partes da sua natureza e personalidade. A sua mente, a sua vontade, os seus afetos, a sua consciência, a sua índole e a sua imaginação. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? A raiz do seu problema não é o que você faz, mas quem você é. Você peca porque você é pecador. Você é imundo. A Bíblia é bem clara neste ponto. Porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Note que esta lista inclui pensamentos, palavras e atos. Isso mostra que, aos olhos de Deus, todo pecado é igualmente grave. Algumas pessoas limitam o pecado a coisas como crime, adultério ou roubo, mas a Bíblia diz claramente que não temos o direito de pensar desta forma sobre o pecado. Pecado é tudo aquilo que não condiz com o perfeito padrão de Deus. Agora, encare esta pergunta. Quem pode dizer: purifiquei meu coração, limpo estou do meu pecado? Você pode dizer que purificou o seu coração e está limpo do seu pecado? Se não pode, você é imundo.
Você é rebelde. A Bíblia ensina que o pecado é a transgressão da lei. Portanto, todo pecado é uma rebelião intencional contra a autoridade e a lei de Deus. Nenhuma lei civil força você a mentir, a enganar, a ter pensamentos impuros ou a pecar de qualquer outra maneira. Você peca por sua própria escolha. É você quem decide quebrar a santa lei de Deus. Você desobedece a Deus intencionalmente e isso é muito sério, porque Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Deus nunca vai pegar leve com o pecado e você pode estar certo de que nenhum só pecado ficará sem punição. Uma pequena parte da punição que Deus aplica ao pecado acontece nesta vida, apesar de nem sempre percebermos isso. Mas o castigo final será dado depois da morte, quando no dia do juízo, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. O que acontece depois da morte? Há muitas opiniões sobre o que acontece quando morremos. Alguns dizem que todos seremos aniquilados, outros que iremos todos para o céu. Ainda outros acreditam num lugar onde as almas pecadoras se preparam para o céu. Mas não há nada na Bíblia que apoie qualquer uma destas ideias. Em lugar disso, lemos: aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e depois disto, o juízo. Aqueles que são justos diante de Deus serão bem-vindos ao céu e passarão toda a eternidade na gloriosa presença dele. Todos os demais sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. A palavra mais comum na Bíblia para descrever isso é inferno. Vejamos agora 4 importantes verdades sobre o inferno. O inferno é real. Não é uma coisa inventada pela igreja. A Bíblia fala mais a respeito do inferno do que do céu, e não deixa dúvidas quanto à sua realidade. A Bíblia fala de pessoas sendo condenadas ao inferno e lançadas no inferno. O inferno é apavorante. Ele é descrito na Bíblia como um lugar de tormento, como uma fornalha de fogo, como um lugar de chamas eternas e de fogo inextinguível. É um lugar de sofrimento, com choro e ranger de dentes, onde não há descanso, nem de dia, nem de noite. Estas são palavras horripilantes, mas verdadeiras. Os que vão para o inferno serão privados de todo bem, amaldiçoados por Deus e banidos até mesmo do mínimo auxílio ou conforto que a sua presença oferece. O inferno é definitivo. Todos os caminhos para o inferno são de mão única. Não existe saída. Entre o céu e o inferno está posto um grande abismo. O horror, a solidão e a agonia do inferno não são para purificar, mas sim para punir eternamente. O inferno é justo. A Bíblia nos revela que Deus há de julgar o mundo com justiça. E ele é perfeitamente justo quando envia pecadores ao inferno. Afinal de contas, Deus está dando aquilo que os próprios pecadores escolheram. Já que rejeitaram a Deus aqui, Deus os rejeita no além. Se escolhem uma vida ímpia, agora Deus confirma a escolha deles para todo sempre. Ninguém pode acusar Deus de injustiça ou de parcialidade. Em vista destas terríveis verdades, você precisa pensar seriamente sobre uma pergunta que foi feita a um grupo de pessoas no Novo Testamento. Como escapareis da condenação do inferno? A religião pode ajudar? Dizem que o homem é uma criatura religiosa. A Enciclopédia da Religião e Ética cita centenas de maneiras pelas quais os homens têm procurado satisfazer os seus anseios e sentimentos religiosos. Eles têm adorado o sol, a lua e as estrelas, a terra, o fogo e a água, ídolos de madeira, de pedra e de metal, peixes, aves e animais. O ser humano tem adorado incontáveis deuses e espíritos que são produtos da sua imaginação pervertida. Ainda outros têm tentado adorar o Deus verdadeiro por meio de uma imensa variedade de sacrifícios, cerimônias, sacramentos e serviços. Mas a religião, por mais sincera que seja, nunca poderá resolver o problema do pecado, por pelo menos 3 razões. Religião nunca poderá satisfazer a Deus.
A religião é uma tentativa do homem de, por suas forças, ser justo diante de Deus. Mas qualquer tentativa desse gênero é inútil, porque mesmo os melhores esforços do ser humano são imperfeitos e, portanto, inaceitáveis a Deus. A Bíblia não poderia ser mais clara. Todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Deus exige perfeição, e a religião é incapaz de satisfazer esta exigência. Religião nunca poderá remover o pecado. As tuas virtudes jamais poderão cancelar as tuas maldades. As boas ações nunca poderão suprimir as más ações. Quando uma pessoa se torna justa diante de Deus, nunca o será por causa das suas obras, para que ninguém se glorie. Esforços ou experiências religiosas como batismo, confirmação, santa ceia, frequência à igreja, orações, contribuição financeira, sacrifícios de tempo e esforço pessoal, leitura da Bíblia e qualquer outra coisa, não podem cancelar nenhum pecado sequer. Nenhuma experiência ou atividade religiosa consegue realizar isso. Religião nunca poderá transformar a natureza pecaminosa do ser humano. O comportamento de uma pessoa não é o problema, ele é apenas o sintoma. A raiz do problema do homem está no seu próprio coração. Por natureza, o coração humano é corrompido e depravado. Ir à igreja ou participar de cerimônias religiosas pode fazer com que alguém se sinta bem, mas não pode tornar essa pessoa boa. Quem da imundícia poderá tirar coisa pura? Ninguém. Algumas das atividades religiosas mencionadas, obviamente, são boas em si mesmas. Por exemplo, está certo ir à igreja, ler a Bíblia em casa e orar, porque Deus nos diz que devemos fazer estas coisas. Mas não ouse depender delas para se tornar justo diante de Deus. Além de ser inútil, porque estas coisas são ineficazes para esse propósito, colocar sua confiança nelas agrava o seu pecado e a sua condenação. Essas verdades são duras de ouvir, mas é a avaliação que Deus faz de todos nós. Reflita sobre o que você escutou hoje e peça a Deus que te ajude a compreender o que Ele revelou a seu respeito. Se necessário, escute de novo. Que Deus abençoe você.